Eu contei a vocês que viajar para mim não é só passear, é aprender. Reparei que lá na Itália, todas as grandes cidades possuem uma estátua de Giuseppe Garibaldi e de Vittor Emanuele. Vocês viram o nome daquela galeria linda que eu acabei de falar, Galeria Vittor Emanuele. E perguntei por quê, e me disseram que eles dois são os heróis da pátria responsáveis pela unificação da Itália. Ah, tá, bonito, unificação da Itália, o que é isso? Aí eu fui estudar. Era o seguinte, a Itália era um reino dividido em pequenos feudos. Muitos pertenciam à Áustria, muitos pertenciam à Igreja Católica. E Giuseppe Garibaldi e Vittor Emanuele queriam a unificação da Itália, fazer de todos aqueles pequenos feudos um país só, como é hoje a Itália. Vittor Emanuele, quando a Itália já estava quase completamente unificada, se tornou o rei. Mas quem lutou homem a homem pela unificação da Itália foi Giuseppe Garibaldi. Esse rapaz, ele foi um guerrilheiro, comandante, general, e sempre lutou o tempo todo. A maioria dessas batalhas acontecidas no mar, porque ele era um grande navegante. E numa dessas batalhas que ele perdeu, ele foi condenado à morte. Então Giuseppe Garibaldi fugiu para o Brasil. Ele tinha 28 anos quando chegou ao Brasil. E aqui ele conheceu o sul do Brasil e ficou sabendo das ideias que havia lá no sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, de se fazer uma revolução. Essa que nós chamamos de Revolução Farroupilha. Ele se uniu a esses ideais da Revolução Farroupilha e se prontificou a lutar também por essas pessoas. E um dia, ele estava no navio, olhando para a terra com uma luneta. E ele viu 3 moças brincando, se divertindo na margem do rio. E ele se encantou com uma dessas moças. Ele desceu do navio, pegou um barco, remou até a margem do rio, mas quando chegou, já não viu aquela moça que havia encantado os pensamentos dele. Então Giuseppe Garibaldi voltou e sempre lembrando daquele rosto que ele gostou tanto. Passado um tempo, ele estava em Laguna, em Santa Catarina, e um amigo convidou Garibaldi a ir jantar na casa dele. Quando chegou lá, na casa, ele viu que a casa era... Quem morava naquela casa era a moça por quem ele havia se encantado. O nome dela era Anita. Garibaldi deixou suas memórias escritas e sobre esse encontro ele escreveu o seguinte: entramos e a primeira pessoa que se aproximou era aquela cujo aspecto me tinha feito desembarcar. Era a Anita, a mãe de meus filhos, a companhia de minha vida, na boa e na má fortuna, a mulher cuja coragem desejei ter tantas vezes. Ficamos ambos parados, silenciosos, olhando-nos reciprocamente como 2 pessoas que não se vissem pela primeira vez e que buscam na aproximação alguma coisa como uma reminiscência. Eu a saudei e disse: tu deves ser minha. Eu falava pouco português e falei as provocantes palavras em italiano. Contudo, fui magnético na minha insolência. Havia feito um nó, decretado uma sentença que somente a morte iria desfazer. Eu tinha encontrado um tesouro proibido, mas um tesouro de grande valor. Anita se apaixonou por Garibaldi e embarcou com ele, e participou de diversas batalhas na época da Revolução Farroupilha.
Ela era vista, e até hoje é comentado por testemunhas da época, que ela passava de uma embarcação a outra, passando pela prancha para carregar munição para ajudar os soldados. Mais de uma dúzia de vezes ela fez isso. Ela pegava em armas e lutava junto com o Garibaldi, pelo mesmo ideal. Um dia, Anita foi presa. O comandante do outro navio prendeu a Anita e ela, desesperada, chorando muito, fez um teatro. Ela disse para o comandante: por favor, me deixe ir à terra, pelo menos para eu encontrar o cadáver de meu amado marido. Garibaldi não tinha morrido não, mas ela disse que tinha. O comandante ficou com pena e deixou que ela descesse, e ela começou a revirar os corpos dos que haviam morrido para procurar o Garibaldi. Quando ela percebeu que os soldados se distraíram, ela montou num cavalo, correu muito, atravessou o rio a nado com o cavalo. Chegando do outro lado, ela já estava no Rio Grande do Sul, e lá ela esperou até que Garibaldi chegasse, 8 dias depois. Anita era conhecida por sua coragem. Quando eles precisaram fugir para o Uruguai, lá no Uruguai, eles finalmente se casaram. Eles logo depois tiveram um filho, a quem Garibaldi deu o nome de Menotti, em homenagem a um herói da Itália. E lá no Uruguai, ele também começou a participar de revoluções, até que foi perseguido e um dia a casa deles foi cercada. Tinha 12 dias que Anita tinha dado à luz ao Menotti. Ela pegou o menino nos braços, subiu num cavalo, se embrenhou mato adentro e foi encontrar com Garibaldi 2 dias depois. Tiveram que fugir do Uruguai. Fugiram e voltaram para a Itália. Embarcaram e voltaram para a Itália. Garibaldi levou a Anita e levou o Menotti. Lá na Itália, começaram as batalhas, começaram as guerras, sempre lutando pela unificação do seu país. Nessa época, acontecia a Guerra da Secessão nos Estados Unidos e o presidente era Abraham Lincoln. Eu nem podia imaginar isso. Abraham Lincoln mandou convidar Garibaldi para ir para os Estados Unidos ajudá-lo na Guerra da Secessão. E Garibaldi mandou um recado: posso ir, desde que o senhor acabe com a escravidão nos Estados Unidos. Abraham Lincoln disse que iria acabar, mas não naquele momento, porque ainda não era o momento. Então Garibaldi não foi para os Estados Unidos e continuou na Itália. Guerreando, lutando, ainda teve mais 3 filhos com Anita, um total de 4. Até que, passado muito tempo, Anita adoeceu e morreu. Garibaldi não se conformou e durante muito tempo ficou isolado numa casinha, numa pequena cidade da Itália. Muitos anos depois, Garibaldi resolveu casar. Encontrou uma senhora que ele achou que era conveniente e casou. Esse casamento durou 1 hora, porque assim que acabou o casamento, surgiu um homem com documentos na mão, e esse homem disse que aquela mulher tinha sido amante dele, e não só dele, como daqueles outros todos que estavam presentes à cerimônia. Garibaldi ali mesmo anulou o casamento e não tornou a se casar. Garibaldi faleceu no ano de 1882, no dia 3 de junho de 1882, e foi enterrado lá naquela cidadezinha onde ele vivia. O que é interessante, além de toda essa história linda que eu contei para vocês? Interessante é que Garibaldi morreu no dia 3 de junho de 1882. Ele tinha 74 anos. 2 dias depois, no dia 5 de junho de 1882, morria em Londres a nossa Condessa do Rio Novo. No mesmo ano, no mesmo mês, com 2 dias de diferença. Por que eu resolvi contar isso para vocês? Porque recentemente os descendentes de Garibaldi mandaram que se fizesse um exame de DNA nos restos mortais que estão lá naquele túmulo do Garibaldi. Eles acham que
que não é o antepassado deles que está lá. É muita coincidência, porque a Condessa do Rio Novo, que faleceu 2 dias depois de Garibaldi, também se encontra aqui, num pseudo-túmulo dela, na igreja de Nossa Senhora, na capela de Nossa Senhora da Piedade, no Cantagalo. E nós, estudiosos da vida da nossa querida Condessa, também gostaríamos muito que se fizesse um exame de DNA nos restos mortais que estão lá nesse túmulo. Porque nós sabemos, a Condessa nunca veio para o Brasil. Os restos mortais dela estão em Londres até hoje, expatriados, isolados, longe da Três Rios, antiga fazenda do Cantagalo, que ela tanto amava. Essa é a nossa historinha de hoje. Na próxima semana, nós continuaremos com a nossa viagem para a Itália. Gosto disso. Gosto de viajar, gosto de passear, gosto de aprender e gosto de contar para vocês. Isso é o melhor de tudo, porque eu sou Sinara Jorge e eu gosto de contar histórias. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano. Un italiano vero.